Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Larissa Raquel, sou aluna do 7º período do curso de Direito da Faculdade de Evolução e o professor de hoje, na competência que vos pertence, nos designou uma função de realizar um estudo de forma interativa que aduzisse acerca do instituto jurídico que é o Pacto Antinupcial. Com isto, eu e os meus colegas de classe, Franciele Almeida, Jaiane Camilo, Sara Adriana, Tainá Mesquita e Micaele Oliveira, resolvemos abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram para que os nossos colegas virtuais eles pudessem nos dizer, quais as possíveis dúvidas que eles tinham acerca desse instituto. E agora nós iremos responder nesse vídeo. Bom, em primeiro, salienta-se que os nossos estudos tiveram força basilar nos ensinamentos da doutrinadora civilista Maria Berenice. Bom, pessoal, então, segundo Maria Berenice, o pacto nupcial nada mais é do que um contrato firmado pelos nubentes antes do efetivo casamento civil, cujo objetivo é estabelecer o regime de bens, bem como tratar as relações patrimoniais que serão mantidas no decorrer da união. Trata-se de um contrato solene, onde as partes elas têm autonomia para clausular, desde que essas cláusulas sejam lícitas e possível. Mas a lei também põe a salvo algumas excepcionalidades, a exemplo, quando um ou ambos os nubentes conta com a idade igual ou superior a 70 anos. Oi, gente, sem mais delongas, vamos logo agora responder as caixinhas de perguntas das dúvidas depositadas lá no nosso Instagram. A primeira é a respeito de se o pacto antinupcial é realizado anteriormente ao casamento civil. E a resposta é sim. Lá no processo de habilitação, os nubentes convencionam acerca de qual regime que querem adotar e não querendo adotar o regime legal de bens, ou seja, de comunhão parcial, eles terão que depositarem ali as suas vontades, o seu desiderato acerca de qual regime de bens eles querem que lastreiem o patrimônio do casal. E já respondendo também a segunda pergunta, se é realizado somente para quem vai casar, a resposta também é sim. Não querendo casar, como havia falado, no regime de comunhão parcial de bens, então ali os nubentes terão que manifestarem a sua vontade acerca de qual regime de bens será adotado. Vamos logo agora engajar na terceira pergunta, que é obrigatório o pacto antinupcial? E mais uma vez, me reporto aqui à questão de se os nubentes não quiserem que o patrimônio do casal seja regido pelo regime legal de bens, comunhão parcial, terão sim que firmarem ali o pacto antinupcial. A última pergunta é a respeito da possibilidade da conversão da união homoafetiva em casamento. E a resposta não poderia ser outra. Sim, é possível ali a estipulação do pacto antinupcial quando da união homoafetiva. Isso porque temos uma resolução de número 175 do CNJ que proíbe as autoridades competentes de se recusarem a habilitar os nubentes à realização do casamento envolvendo união homoafetiva ou até mesmo da conversão da união estável em uma união homoafetiva em casamento. Então agora nos debruçaremos sobre outros tipos de questionamentos também depositados nas nossas caixinhas do Instagram. E aí, pessoal, eu irei responder algumas perguntas com vocês que foram feitas no Instagram. A primeira delas é sobre a obrigatoriedade do advogado nas questões do pacto antinupcial. E não é obrigatório. No entanto, é recomendável, justamente para que chegue na expressão direta da vontade dos cônjuges. Então, pessoal, o pacto antinupcial, ele é possível em algumas uniões estáveis. No entanto, elas têm que ser formalizadas por escritura pública em apenas algumas situações, quando, por exemplo, os nubentes eles desejam se casar posteriormente e estão vivendo em união estável, por exemplo. Então, acerca do regime de bens personalizado, é justamente por isso que muitos nubentes optam por um pacto antinupcial, justamente por conta dessa possibilidade. No entanto, há exceções em que esse regime não pode ser personalizado, que estão previstas em lei. E por último, e não menos importante, o que leva um casal a celebrar esse tipo de pacto.
principalmente para evitar problemas futuros e também resolver questões inerentes à propriedade e à administração de bens que eles possam ter e assim evitar problemas. Dando continuidade em responder as dúvidas deixadas na nossa caixinha de pergunta lá no Instagram, alguém nos perguntou: tem que ter muitos bens para que seja feita um pacto antinupcial? Não, não há necessidade de ter muitos bens. O pacto antinupcial se faz necessário quando os noivos eles optam por um regime de comunhão diferente da convencional. Então, o pacto nupcial ele serve exatamente para isso, para regrar a nova forma de comunhão de bens. Outra pessoa nos perguntou: pobre também faz ou é só coisa de rico? Qualquer pessoa, qualquer casal pode fazer o pacto antinupcial. Inclusive, o pacto antinupcial pode ser também um contrato atípico, no qual pode, inclusive, ir até a questão dos pets, em caso de separação, com quem deve ficar os pets, né? Os animais do casal. Outra pessoa nos pergunta: menor de idade pode fazer? Olha só, o artigo 1654 do Código Civil 2002 diz que o menor ele pode fazer o pacto antinupcial, porém está condicionado à aprovação dos seus representantes legais. Nada impede, porém está condicionado a essa aprovação. Pessoal, depois de respondermos e esclarecermos algumas perguntas sobre pacto antinupcial, vamos revisar? Ele está regulado pelo Código Civil, desde o seu artigo 1653 até o 1657. O pacto precisa ser feito mediante escritura pública. Desta depende a sua validade, mas nada impede que possa ser feito por um procurador. A doutrina diverge acerca da sua natureza jurídica, se é um contrato ou se trata de um negócio jurídico, mas vale ressaltar que nada mais é do que um contrato conjugal. Sua eficácia está sujeita a uma condição suspensiva, que é o casamento. Este pode encerrar com o divórcio ou com a morte de um dos cônjuges. Seu prazo de habilitação é de 90 dias. E em caso de união estável? Ou até mesmo da união estável posteriormente vir se transformar num casamento? Em ambos os casos, a resposta é a mesma. Se houver manifestação da vontade via instrumento de escritura pública, tem efeito imediato de eficácia. Pessoal, depois de responder... Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa revisão sobre pacto antinupcial, é importante ressaltar que no regime de comunhão parcial não há necessidade de ser feito o pacto antinupcial, pois esse é o regime legal. Mas e quanto à promessa da doação? É exigível a promessa de doação feita por um dos noivos ao outro. Também é possível os noivos fazerem doações recíprocas, mas se no caso de se for adotado o regime da comunhão universal, pois o bem doado, ele passaria também a pertencer ao doador. Mas se devido a essa situação se faz necessária a imposição da cláusula de incomunicabilidade. Mas se a indenização será apenas nas questões de natureza patrimonial, não, pois não há restrição a que seja pactuado o pagamento de indenização por um dos cônjuges a favor do outro, como, por exemplo, o caso de infidelidade. Mas, se por outro lado, é imperioso ressaltar que não se deve aceitar que os noivos afastem os deveres do casamento, como, por exemplo, o dever de fidelidade, o que não há desrespeito com a disposição absoluta de lei. E se os nobens eles forem menor de idade? É fácil, pois não há impedimento para celebrarem o pacto antinupcial, desde que tenha a aprovação do seu representante legal. E quanto ao planejamento sucessório, a elaboração do pacto antinupcial é uma das ferramentas utilizadas no planejamento acessório para definir questões de ordem patrimonial, na hipótese, por exemplo, de dissolução do casamento por morte.
Pronto, pessoal, essa foi a nossa revisão sobre o pacto antinupcial. E obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.